Boa noite. No Globo Repórter de hoje, viagem a um mundo perdido. Vamos conhecer os lugares mais remotos do planeta. Na Sibéria, uma terra de gelo e fogo. Lá o planeta se mantém como no mais primitivo dos tempos. Vulcões entram em atividade diante das câmeras. E uma das maravilhas do hemisfério norte, o refúgio dos ursos pardos, os mais possantes mamíferos terrestres. No Polo Sul, vamos chegar às ilhas mais distantes de qualquer continente. Visitar a maior colônia de pinguins do mundo. 1 milhão de aves juntas numa só praia. É o que você vai ver agora no documentário Da Origem aos Mundos Perdidos. Uma produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Há 15 bilhões de anos, numa fração de segundo, o Bang original. O universo acaba de ser criado. 10 bilhões de anos depois, num canto dessa gigantesca massa de poeira cósmica, o Sol se ilumina e arrasta em seu curso 9 planetas. O terceiro gira a uma distância ideal de 150 milhões de quilômetros. A ele está reservado um destino excepcional: receber a molécula da vida. Durante os seus primeiros 500 milhões de anos, a Terra se transformou. A superfície em fogo se resfriou, virou gelo. Surgiram os oceanos, a atmosfera. Isso aconteceu há 4 bilhões de anos. Nesse tempo, restou um lugar onde o planeta não mudou. Um mundo raro, estranho, perdido, quase improvável, que ainda guarda vivas as relíquias da origem da Terra. Nikolai Ilo está no extremo leste da Sibéria. Caminha sozinho na imensidão gelada, numa das mais belas paisagens do planeta. Não importa onde pouse o nosso olhar, ele diz. O que se vê aqui são esses cones quase perfeitos. Diante do pesquisador, o mais alto vulcão da Ásia, 4.850 metros. Esta gigantesca península concentra o maior número de vulcões ativos do planeta. O Kamchatka é mesmo um mundo perdido, que a Rússia manteve completamente fechado por mais de 50 anos. Aqui funcionou a base secreta dos submarinos nucleares soviéticos. Debaixo das gigantescas montanhas, o ventre da Terra ainda ferve. Esses vulcões, em permanente ebulição, vão ser estudados pelos especialistas da equipe. Nikolai pretende viajar pela Sibéria. Com ele vai Yves Pacalé, naturalista, filósofo, romancista e autor de uma enciclopédia sobre as origens da vida. Homem que já percorreu oceanos e continentes e tinha como sonho de infância conhecer o Kamchatka. Yves e Nikolai vão tentar agora desvendar os grandes enigmas da aparição e do desabrochar da vida sobre o nosso planeta. O helicóptero agora sobrevoa um imenso lago. Ao fundo, imponente, o vulcão Kronotsky ergue seu cone sobre a vegetação rala da mata siberiana. Nikolai e Yves estão chegando à única reserva selvagem do Kamchatka, 1 milhão de hectares em maravilhas consideradas patrimônio mundial pela Unesco. A expedição Ushuaia teve o privilégio de erguer seu acampamento ao pé do vulcão, ao lado de uma base científica quase abandonada pelos russos.
Aqui, os dois pesquisadores têm o primeiro encontro com o cientista Eugene Lobkov. Ele explica que o lago nasceu há 10 mil anos. Uma monstruosa corrente de lava cuspida pelo vulcão interrompeu o curso do rio. Milhares de salmões que subiam o rio para desovar se viram diante de uma armadilha. Estavam bloqueados por uma barragem de lava incandescente. Nesse momento, a evolução começou seu fantástico trabalho. Em alguns milhares de anos, os grandes salmões se tornam geneticamente programados para um tamanho menor, para que as reservas alimentares do lago, bem mais pobres que as do oceano, permitissem a sobrevivência da espécie. Um exemplo revelador: o poder da vida diante dos desastres naturais. Amanhece na reserva. Nicolas vai para a floresta dos grandes ursos pardos. Mas antes acompanha, até o helicóptero, uma outra equipe da expedição Ushuaia. Grupo que vai ao encontro dos povos nômades da Sibéria. O aparelho levanta voo em direção ao norte. E os dois aventureiros enfrentam a primeira barreira. Para chegar aos gigantes da mata, eles precisam atravessar as águas agitadas do rio Kronotsky. Águas que guardam a despensa preferida dos ursos. Et qui est le garde-manger préféré des ours qu'on va peut-être, je l'espère, enfin rencontrer. Nicolas, experiente, vai primeiro. Desde a sua criação, o lago acabou por transbordar e abriu caminho para o oceano. Este rio é seu único escoadouro. Os grandes salmões que antes subiam o rio aos milhares, hoje mal ousam se aventurar em águas tão violentas. Seguindo em direção à embocadura, Nicolas e Yves se aproximam dos salmões e dos ursos. Yves, apreensivo, enfrenta as acrobacias impostas pela natureza selvagem. Mas, apesar do medo, ele está encantado com tudo que vê. O vulcão imponente, coberto pelo gelo, parece flutuar sobre a mata verde. O Kamchatka, bem que poderia ser o tema do próximo romance de Yves. Os últimos metros são os mais difíceis. Mas a travessia finalmente está concluída. No caminho dos aventureiros, mais um encontro que não deixa dúvidas. A selva siberiana é mesmo cheia de surpresas. A longa caminhada rumo ao território de caça dos ursos está no fim. Eugene Lobkov, que partiu antes, já se juntou a Nicolas e Yves. É ele quem identifica, no chão, as pequenas frutas que também fazem parte do cardápio dos gigantes. São as uvas dos ursos, explica Yves. Parecem pequenas amoras, 3 espécies diferentes. Elas completam as vitaminas encontradas na dieta dos salmões. Nicolas, ansioso, levanta mais uma vez o binóculo. O grande momento está para acontecer. Passos cautelosos.
Os cientistas sabem que estão perto e precisam tomar cuidado. De repente, a visão tão esperada. Mamãe urso e seus 2 filhotes. A expedição que atravessou montanhas e rios finalmente chega ao Reino Encantado. De longe, eles podem parecer imensos bichos de pelúcia, tranquilos, inofensivos, brincando, correndo em busca das frutinhas. Mas são mais fortes do que os famosos grizzly das montanhas americanas. O Kamchatka abriga a maior população de ursos pardos do planeta. Aproximar-se do mais possante dos mamíferos da Terra não é tarefa fácil. Um jogo delicado, perigoso. Em alguns momentos, quase uma brincadeira de esconde-esconde. Os homens avançam, em silêncio, para que os ursos não se afastem. Magnifique. Acompanham um banquete em família. Atentos, calculam cada movimento. Em que outro lugar do mundo poderiam gravar cenas como estas? O olfato do urso é o mais desenvolvido de todo o reino animal, como o do tubarão. Diz uma lenda, quando a agulha de um pinheiro cai na mata, a águia a enxerga, o cervo a escuta e o urso sente o seu cheiro. Esta é uma região coberta pela neve durante 8 meses do ano. No verão, o rio se enche de peixes. É a desova. Depois da reprodução, os salmões morrem. Um destino inevitável, explica aí. Les saumons meurent tous, c'est leur destin. Leurs tissus vieillissent en quelques jours. Os tecidos envelhecem em poucos dias. As defesas imunológicas acabam. E eles são atacados por todo tipo de doenças. Essa morte rápida é um verdadeiro enigma para a ciência. Começa a ser estudada. Especialistas querem isolar as moléculas que provocam essa aceleração. E, quem sabe, descobrir o caminho para retardar o nosso envelhecimento. Un ours là-bas. Un ours en haut là-haut. Oh là lá. Mas, atenção, outro gigante se aproxima. É um macho. Mais um jantar está começando. Margem, mamãe urso observa, receosa, e decide se afastar. O encontro pode ser perigoso para os filhotes. Mas com tanta fartura, quem quer brigar? Sob o céu da Sibéria, a vida como no tempo mais primitivo.
Emocionados, Nicolas, Yves e Eugène acompanham o espetáculo. Com uma certeza, são testemunhas dos últimos instantes de uma natureza completamente virgem. A maior colônia de pinguins do mundo, daqui a pouco. São raros sobre a Terra os lugares que permanecem como nos primeiros tempos. Este navio que corta as águas geladas do polo vai chegar a pontos esquecidos do planeta. Ilhas do Oceano Índico que ficam a milhares de quilômetros de qualquer continente. O Marion de Fresne abastece as terras antárticas francesas. Uma equipe da expedição Ushuaia participa dessa longa viagem ao fim do mundo. 60 especialistas, biólogos, oceanógrafos, arqueólogos e até um desenhista embarcaram para pesquisar esses rochedos distantes. A bordo, sofisticados equipamentos de captação de som. As misteriosas vozes do gelo estão sendo analisadas. O navio cerca a Ilha dos Porcos, bem que poderia se chamar a Ilha dos Pinguins. É a maior colônia de pinguins reais do mundo. 1 milhão de indivíduos. Quando chega a hora de chocar, eles se voltam para os rochedos para guardar seus ovos e revelam suas costas negras ou seu ventre branco. Tantos pássaros se alimentando tiram do mar toneladas de peixe. Barco ancorado. Helicóptero pronto para levantar voo. É uma tradição. A primeira viagem é a do correio. Os moradores da ilha só têm 48 horas para responder às cartas que recebem. E quem mora neste rochedo que brota no meio do mar? 20 franceses, um grupo afinado. Além dos pesquisadores, profissionais para manter todas as atividades da missão científica. Gente que não pode deixar cair a peteca. Ou melhor, o pinguim. Alimento, combustível, bangalôs, tudo vem de longe. O Instituto Polar instala verdadeiros acampamentos para os cientistas que precisam trabalhar fora da base. Difícil aqui é encontrar um lugar na praia. O artista já conseguiu seu espaço entre os pinguins e foi aceito pela colônia dos desajeitados. E trabalha tranquilo. Já os habitantes da Terra, quantos obstáculos. O pinguim canta para encontrar uma companheira. Concorrentes que se cuidem. Os dois se reconhecem apenas pelo canto. E toda empreitada para formar uma família pode acabar em segundos no ataque de um predador. Se o ovo é bem protegido, 2 meses depois nasce um filhote quase tão grande quanto o adulto. Começam as jornadas em busca de peixe para as crias. E os encontros indesejáveis.
As orcas rondam a praia em busca de comida. É preciso esperar que elas partam. Quando finalmente o pinguim volta do mar com o peixe, como encontrar a cria? Mais uma vez, o canto é o documento de identificação. Pais e filhos se reconhecem pelo som. Para os cientistas, um enigma. Como eles podem localizar os filhos no meio de 1 milhão de indivíduos? Jacques Logat e Thierry Langagne vão registrar o canto dos pais. E anilhar o filhote. É dele que depende o resultado da experiência. No laboratório, o som é analisado. Conclusão. É mesmo um verdadeiro código de barras do pinguim. Assinatura, marca inconfundível. Na praia lotada, o mais difícil. Primeiro teste. Canto completo é reproduzido. O filhote anilhado aparece e procura o pai. Segundo teste, uma montagem. Apenas a primeira sílaba sonora do canto é reproduzida, misturada a outros ruídos. Ainda assim, o filhote reconhece a voz paterna. Deu certo. Os pesquisadores comemoram. Descobrimos seu segredinho, diz Thierry. A experiência simples revela que podemos recriar com sucesso as sílabas de uma língua animal. Seremos capazes de estabelecer uma forma de comunicação entre o homem e o animal? Até agora, os pinguins guardam a magia e a poesia do seu vocabulário. O navio francês avança em direção às ilhas do fim do mundo. Viagem silenciosa. Rota de naufrágios que ficaram célebres. Nesta ponta de rochedo, 44 homens agarrados à vida esperaram por socorro durante 11 meses. O desafio desta missão de arqueólogos é reconstituir a epopeia das terras austrais. Nos abrigos abandonados, eles vão recolhendo registros e documentos que relatam as aventuras dos grandes baleeiros do século passado. Mas o grande espetáculo está nas praias, na vida preguiçosa dos elefantes marinhos, nas brincadeiras dos filhotes que vivem na mais absoluta liberdade. Mais 4 dias no mar e o navio se aproxima da ilha de Amsterdã. Em todo o mundo, é o lugar mais distante de qualquer tipo de poluição. Ponto de referência para a medição da qualidade do ar do planeta. Estudo desse ar, supostamente o mais puro, permite analisar a relação entre a atmosfera e os oceanos. Uma medida, a nível planetário, da ação do homem sobre o meio ambiente. As terras austrais são de uma riqueza incrível. Santuários para os animais. A natureza, perseguida e devastada pela ação dos baleeiros no século passado, hoje recuperou seus direitos. Entre os cientistas, os mais felizes são os ornitólogos. Aqui eles podem chegar bem perto dos pássaros selvagens. Acompanhar o majestoso voo do albatroz.
praias, guardadas pelos pinguins e elefantes marinhos, a vida também parece uma festa nesta época do ano. E o artista pode, enfim, concluir sua missão. As imagens que ele captou aqui logo estarão nos selos postais franceses. Marion de Fresne vai começar a viagem de volta. Quando ele partir, estas ilhas, minúsculas dentro do grande oceano, estarão separadas do resto do mundo por longos meses. Um vulcão entra em atividade diante dos pesquisadores e o passeio de balão pelo vale onde a Terra ferve. Veja a seguir. Esta é a terra dos vulcões que nunca adormecem. Os homens da expedição Ushuaia voam em direção à grande caldeira de Uzon, deslumbrados com a paisagem. Lá embaixo, o vale nascido das convulsões que estremecem a Sibéria. Aqui, há pouco mais de 7 anos, explosões cataclísmicas partiram a crosta terrestre, destruíram a vida nos lagos e rios e decapitaram o cone do vulcão Karinsky. Como todos os vulcões da cintura de fogo, ele nasceu das placas teutônicas. A placa pacífica afunda, fazendo surgir em outros lugares as maiores fossas oceânicas da Terra. Ao afundar, o atrito aquece a Terra, produzindo esse magma pouco fluido, que tende a se bloquear na chaminé vulcânica. Quando o gás se acumula embaixo, o vulcão explode de um só golpe, provocando um cataclisma. Há vulcões aqui que perderam numa única explosão mais de 250 metros de seus cones. Uma parte da montanha simplesmente desaparece, vira poeira e cinzas e chega a subir até 30 mil metros na estratosfera, provocando mudanças climáticas que podem durar anos. Agora, os aventureiros sobrevoam uma dessas bocas de fogo. Nicolas e Yves abrem a porta do helicóptero, querem ver tudo. No início dos tempos, a Terra era assim, milhares de vulcões. A energia saiu das entranhas do planeta durante os primeiros milhões de anos. De repente, diante dos pesquisadores, o vulcão lança sua fumaça para o alto. Um espetáculo impressionante. Olha essa magnífica coluna de fumaça de gás, de vapor d'água, que sobe a centenas de metros acima da montanha, diz Nicolas. Estamos assistindo aos caprichos do planeta. Se há uma região que comporta o título de fim do mundo, é esta, do Kamchatka. O helicóptero se afasta e uma segunda cratera extraordinária surge na rota da expedição. Há 4 bilhões de anos, os oceanos eram a imagem deste lago ácido, quase desprovido de oxigênio. É desse caldo primitivo que vão surgir as primeiras células vivas, bactérias que vão se multiplicar e proliferar em proporções fenomenais. A alga azul faz parte dessas primeiras bactérias. Ela inventa a molécula da clorofila, capaz de transformar gás carbônico em oxigênio. O helicóptero agora vai para Uzon, o lugar onde a atividade geotérmica não enfraquece jamais. Aqui, até a pedra parece fecunda. Nicolas e Yves estão no coração do sistema vulcânico. Esta casa de madeira já foi um refúgio para cientistas que vieram estudar a geobiologia desse meio.
caldeira d'Ouzon. Esses são os vestígios do que um dia foi um imenso vulcão, diz Nicolas. Bord da caldeira. Estamos dentro de uma caldeira, ou melhor, um caldeirão, explica Yves. O pico da montanha vulcânica desapareceu numa fantástica explosão. Partiu para a estratosfera em forma de cinzas. Tudo desmoronou e o resultado é esse sistema extraordinário. A atividade vulcânica é residual, mas magnífica. Esse lugar é mágico, único. Encontramos aqui o modelo reduzido da Terra em sua origem. Uma espécie de caldeirão, onde o mineral e a energia saídos das entranhas do planeta criaram as moléculas indispensáveis à vida. Caminhando, os dois aventureiros encontram pegadas de ursos. Eles vêm aqui para se aquecer e usufruir das vantagens dos vapores minerais. Mais uma caminhada no meio da fumaça e os dois pesquisadores encontram o que mais procuravam. Não parece nada demais, explica Yves, mas este caldo contém a vida em seu estado mais resumido. São bactérias em colônias. Elas carregam a célula mais simples que pode existir. Essas bactérias vivem da química do enxofre. Precisam de muito calor. Nicolas mede a temperatura da água, 80 graus centígrados. Essas formas de existência que não parecem nada são de fato nossos mais distantes ancestrais. É emocionante encontrá-las, diz Yves. Assim nasceu a vida e toda a cadeia evolutiva que permitiu chegar aos homens e aos ursos, completa Nicolas. Foram necessários 4 bilhões de anos para ir da primeira bactéria ao homem. Ambos têm o mesmo código genético, mas o DNA, molécula que compõe todo ser vivo, permite a evolução. Portanto, cabe perguntar, como seremos amanhã? Nicolas e Yves estão agora na outra extremidade de Ouzon. Começa o sobrevoo dessa caldeira da vida. Vamos contemplar do céu esse núcleo do coração da Terra. O que me comove, diz Nicolas, são essas fumacinhas, essas bocas que estão em contato direto com o centro da Terra. Sem dúvida, foi por aí que a vida passou antes dessa aventura prodigiosa que chamamos de evolução. O passeio é magnífico e o pesquisador, entusiasmado, deixa descer o balão até bem perto do solo. E, de repente... T'inquiète, ici non. Tiens-toi bien, c'est bon, t'inquiète. Mas foi apenas um susto. E os aventureiros voltam a flutuar sobre o fantástico mundo perdido. Encontro com as renas. Vamos conhecer a vida dos povos nômades da Sibéria. Veja a seguir. Quilômetros. A equipe Ushuaia, que vai em busca dos povos nômades, viaja mais de 10 horas sem jamais sobrevoar uma pequena aldeia. Nem mesmo a menor estrada. Sob o helicóptero, a natureza selvagem se desenrola em múltiplas paisagens. A segunda etapa da viagem é por terra.
É nesta região da Sibéria que vivem as renas, criadas por causa da carne e da pele. Boris e seu grupo chegam aos territórios abandonados. Aqui vivem as tribos nômades dos criadores de renas, mamífero que exige grande mobilidade por causa da vegetação maltratada pelo duro clima siberiano. Primeiro encontro com os cavaleiros coriaques. Eles formam uma brigada de criadores. Acabam de passar 3 meses com uma tropa de renas e estão voltando para a aldeia. Boris aproveita para conseguir informações preciosas: o caminho do pasto e a localização exata da manada de renas. Na manhã seguinte, eles partem, desta vez uma viagem rápida. Os coriaques são mestres na arte do laço. Este é um momento forte na vida dos cavaleiros. A técnica ancestral é eficaz. Fazendo correr a manada, os cavaleiros indicam os animais a serem capturados. Geralmente os mais fracos. É uma espécie de seleção. Três renas serão sacrificadas a facadas para alimentar a tropa. É a única forma de encontrar comida e peles para o inverno. Esses homens não têm nada a não ser um punhado de chá e armas para se defenderem dos ursos e lobos. A criação de renas no norte da Sibéria não é mais uma realidade econômica. Depois da queda do Império Soviético, a exportação da carne acabou. O custo do transporte, que só pode ser feito de helicóptero, ficou inviável. Mais grave do que a economia arruinada são as mulheres e crianças que precisam viver sem o chefe da família. Para conhecer os coriaques, é preciso encontrar as mulheres que se fixaram na cidade, agora russa, de Atchai-Vayan. Dizem que lá, a mais velha entre todas, impregnada das tradições xamânicas, conta a história de seu povo. Para um criador de renas, a mulher é a guardiã do fogo permanentemente aceso sob a tenda. Ela representa a coesão social. Aqui, apesar da miséria aparente, reina um calor precioso. Esse povo enfrenta o inverno polar com temperaturas que chegam a 40 graus negativos. O costume tradicional da tribo será encenado. Enquanto uma das mulheres começa a dança tradicional, a velha senhora conta a história de seu povo. A Revolução Soviética deportou os xamãs. Crianças foram afastadas dos pais, obrigadas a aprender russo e a renegar seus costumes. Os rebanhos de rena foram nacionalizados. As tradições foram denegridas pelas autoridades e as subvenções de Moscou tornaram dependentes os nômades. Hoje, eles não recebem mais nada, estão isolados e abandonados. Tudo o que querem é reencontrar suas raízes e reaprender a viver em família na mata. É por isso que essa mulher canta, pede paz e esperança. Quer ver preservados o céu, o sol, a lua, a terra e tudo que aqui vive, as plantas, os animais e os homens. O Vale dos Géiseres. Incríveis cachoeiras cortam as terras das águas escaldantes. Daqui a pouco. A viagem à Sibéria está próxima do fim. Nicolas, Yves e Eugênie seguem na rota do Vale dos Géiseres. Apreensivos. O tempo está péssimo. Tão ruim que obriga o piloto a se posicionar no coração do vulcão Semyatchik. Eugênie
conhece bem o caminho que leva aos geysers. A viagem terá que ser feita a pé. A montanha está coberta pela neve. À medida que os aventureiros avançam, a bruma vai se tornando mais densa. Tenho a impressão de estar caminhando pela Terra no início da Era Primária, diz Yves, no tempo em que plantas e animais ainda não tinham conquistado os continentes. Aos poucos, a paisagem vai mudando e surgem os primeiros jatos de água e as cachoeiras. O vale ganha cores. É um caminho completamente insano, diz Nicolas. Um labirinto de vales e rios marcados por centenas de rolos de fumaça. Uma rota fantasmagórica que desemboca numa das joias do Kamchatka, o Vale dos Geysers. Eugênie conta que este lugar foi descoberto há pouco mais de 60 anos. Nessa época, não se tinha qualquer informação sobre o rio Chunaya. Em 1941, uma mulher russa, Tatiana Ustinova, se lança numa aventura. Com cachorros de trenó, ela acabou saindo justamente aqui. Descobriu o primeiro geyser e deu a ele o nome de Pirviniets. Em russo significa primogênito. Os russos não imaginavam esse fenômeno em seu território. À medida que o grupo avança, os jatos ficam ainda mais bonitos. É de tirar a respiração, diz Nicolas. O Kamchatka é um hino à beleza do planeta. Alguns jatos parecem nuvens que despencaram do céu. Se pudéssemos expressar um desejo, diz Nicolas, é que depois desses 4 bilhões de anos, a Terra entre numa nova era e que o homem possa finalmente chamá-la de Idade da Razão. Nessa férica festa aquática, termina a longa expedição ao mundo perdido.